sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Linda reflexão de Augusto Cury. A habilidade de número 1, identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, recursos renováveis e não renováveis. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 217. O que seria recursos naturais? São todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e vegetais, e que são utilizados pelo homem como finalidade de desenvolver as mais diversas atividades. Os recursos naturais dividem-se em dois. Quais são eles? Renováveis e não renováveis. Recursos naturais. Eu disse a vocês que os recursos naturais, eles eram divididos em dois processos. São eles renováveis e não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que o homem retira da natureza, como vegetais, para sua alimentação, mas devolvendo à natureza da mesma forma. De qual forma, professora? Plantando. Vamos observar um pouquinho. Recursos naturais renováveis são todos os elementos do meio natural que o homem, se souber preservar, poderão ser inesgotáveis. Professora, por que eles se tornariam inesgotáveis? Porque nós temos como plantar. Tudo que se retira da natureza, se devolve à natureza, recebe o nome de renováveis. Ô, professora, em recursos não renováveis, o que são, na verdade? São todos os elementos do meio natural que se esgotam à medida que vão sendo utilizados. São aqueles retirados do meio ambiente e não são colocados no mesmo local. Eles, por exemplo, chegam a acabar. Como é denominado? Recursos não renováveis. Professor, aqueles que nós devolvemos à natureza, como são denominados? Recursos renováveis. Recursos renováveis. Os recursos renováveis, eu disse a vocês que estava determinado, voltado para a natureza. Então, nós temos aqui florestas, água, animais, solo e energéticos. Professora, floresta. Nós temos, por exemplo, aqui algodão, madeira, borracha natural. Animal. Do animal, professora, nós extraímos o quê? Lã, seda e peles. Do solo, alimentos. E os energéticos? Quais são? Carvão, petróleo e gás naturais. Recursos não renováveis. Recursos não renováveis, quais são, professoras? Minerais e energéticos. Eles são divididos em dois, minerais e energéticos. Porém, existem aqueles recicláveis, que são ouro, prata, estanho, ferro, bauxite e cobre.
Energéticos não renováveis. Nós temos carvão, petróleo e gás natural. Recursos não renováveis. Qual é a vantagem, professora, dos recursos não renováveis? Os recursos não renováveis são aqueles mais baratos. E a desvantagem? Mais poluentes, mais perigosos no solo, de acidentes e esgotam-se. Então, nos recursos não renováveis, nós temos a vantagem. Qual é, professora? Eles são mais baratos. E a desvantagem, professora? Eles são mais poluentes, mais perigosos e esgotam-se. Energéticos. Energético, nós temos aqui carvão, petróleo e gás natural. Carvão foi a principal fonte de energia no Araque da Revolução Industrial. Contudo, tem vindo a perder a importância devido ao esgotamento de muitas minas, elevados custos, graves problemas ambientais, a exemplo de quem, professora? Do efeito estufa. Petróleo e gás natural são as fontes de energia mais utilizadas na atualidade. A sua elevada produção deve-se, são fontes de energia limpas e mais barata que o carvão. Fácil transporte, eficaz para o aquecimento, contudo, tem os seguintes inconvenientes. Pode esgotar-se de 50 a 70 anos, levam ao aumento do efeito estufa, chuvas ácidas e marés negras. Nós temos ainda, sobre os energéticos, nós temos a madeira. É o tipo de energia mais utilizada pela produção que habitam nas áreas rurais do país em via de desenvolvimento. Principal vantagem é mais barata e de acesso fácil. Fácil utilização e armazenamento. Professora, a madeira? Sim, a madeira. Infelizmente, muitos se utilizam dela para vários fins, inclusive para móveis, mas não se preocupa em devolver à natureza. Infelizmente, há um desmatamento. Que tipo de recursos é ele? Ela pertence à madeira, professora? Recursos energéticos. Recursos minerais, professora, quais são? Ferro, cobre e bauxite. Ferro é uma matéria-prima fundamental para a atividade industrial, sobretudo para o setor siderúrgico e para a produção de aço. Cobre é uma matéria-prima fundamental para a produção de condutores elétricos. Bauxite é a matéria-prima de onde se extrai o alumínio, sendo a mais abundante na superfície terrestre. É fundamental para a indústria de aeronáutico, anal, construção civil, embalagens, automóveis e etc. Renováveis, recursos renováveis. Qual é a vantagem, professora? Menos poluentes, não se esgotam. E a desvantagem? Elevados custos de instalação e manutenção. Ainda falando sobre os renováveis, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o solo. O solo é de fundamental importância para a vida, pois fornece alimentos para o homem, para os vegetais e animais.
O solo é a única parte do globo terrestre onde se encontra associado os 4 elementos da Terra. Quais são os 4 elementos da Terra, pessoal? Vamos fazer uma retrospectiva de quando nós estudávamos lá no 6º ano. Quais são eles? Litosfera, domínio das rochas. Hidrosfera refere-se à água. Atmosfera refere-se ao ar. E biosfera, professora, refere-se à vida. Deteriorização do solo, adubos químicos, plantas ao tipo de solo, desflorestamentos, incêndios. Ô, professora, aí não seria denominado como problemas ambientais? Desmatamento ambientais, sim. Os adubos químicos são agrotóxicos. A água, recurso renovável ou renováveis, está quem? A água. A água é essencial à vida na Terra, especialmente às atividades humanas, como abastecimento doméstico, beber, cozinhar, higiene, regar jardins, agricultura, indústria, navegação, produção de energia, hidrelétricas e atividades culturais. Atenção, a água está desigualmente distribuída. Da totalidade da água disponível do planeta, 97,5% é salgada e 2,5% é doce. A floresta, professora, nós temos aqui o algodão. Algodão, porém de uma planta típica das regiões tropicais, sendo essencial para a indústria têxtil. Ou seja, professora, para a fabricação de roupas. Borracha natural provém de uma árvore típica das regiões tropicais, sendo essencial à indústria de automóvel. Exemplo de quem, professora? Exemplo dos pneus. Ainda renováveis, falando sobre floresta. Girassol. Importante para a produção do óleo de azeite. O óleo de girassol funciona ainda como combustível para tratores e autocarros. Cana-de-açúcar serve para a produção de açúcar e também para a produção do etanol, combustível utilizado no Brasil. Em relação aos animais, professora, nós temos a lã, seda e peles. Lã provém de ovinos, carneiros e ovelhas, sendo essencial para a indústria têxtil. A seda provém do bicho da seda, sendo essencial também para a indústria têxtil. Peles essenciais para a indústria de curtumes, calçados e etc. Energéticos nós temos geotérmica, energia nuclear, energia eólica e marmotriz. Nós temos ainda a energia solar, central de bioenergia e central elétrica.